Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu Espírito entrando em sintonia, ó Pai, com essas pessoas. Uma palavra sua, Deus, tem muito mais poder do que milhares de palavras nossas. Obrigado, Senhor. Saber que não importa, irmãos, quanto tempo o ser humano vagueia por aí. Não importa quanto tempo o ser humano fique longe de Deus. Mas todo mundo conhece a voz de Deus. Quem foi alcançado aqui no ambiente que você menos imaginou? E Ele vai fazer de novo. E Ele está fazendo de novo. Nessa manhã. Em nome de Jesus. Se é a sua visita a primeira vez hoje, seja bem-vindo ao Verbo Orlando, amém? Sou o pastor Diego. Essa é minha esposa Ana. E essa é a nossa família, não é isso, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero que você mantenha esse mesmo espírito. Em Gênesis 1:1. Esse é o livro mais fácil de achar, né, irmão? Gênesis 1:1 diz assim: a criação dos céus, né? O título é a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. A Bíblia diz no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e 2. Que o 2, a posição da terra era: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não é? Havia o que sobre a face? Havia o que? Trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito do Senhor, diga comigo, pairava por sobre as águas. Diga, pairava. Então Deus criou todas as coisas. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Existia matéria, mas não existia propósito. Sim ou não? Eu gosto sempre de ensinar e falar, é como a farinha, ovo, manteiga, açúcar. Você pode fazer o quê? Muitas coisas, sim ou não? Dependendo da receita. Ali quem olha, isso aqui é um bolo, né? Quem olha, isso aqui é isso, porque é um pão. A matéria está ali, mas não há forma. Sim ou não? Então Deus criou as coisas, Deus criou a matéria, porque Deus é espírito. A gente já nem pensa nisso porque nós somos muito acostumados com a matéria, com o nosso ser, com os nossos 5 sentidos, né? Mas Deus criou a matéria em si, não havia matéria, Deus é espírito. Amém? Tudo que é a matéria tem um prazo de validade. Enfim, Deus criou a matéria e depois Ele deu forma para isso. Agora o interessante é como que a forma chegou a acontecer. Veja que aqui ele introduz o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito pairava. Fala pairar. Pairar é muito interessante essa palavra no hebraico, que eu vou te falar o que é para você ter noção. É a mesma coisa que uma galinha faz com os seus ovos. Ela está chocando. Ela está chocando, não, está chocando, cuidando, pairando sobre eles para manter a temperatura para que eles nasçam, sim ou não? Essa mesma palavra pairar é isso a mesma palavra do processo que a galinha usa para chocar os ovos, que é o ovo que está lá, ele precisa estar debaixo desse ambiente, que nesse ambiente ele vai produzir vida. Então presta atenção, Deus criou então a matéria, sim ou não? O Espírito Santo ele estava envolto, como que chocando esse grande ovo do universo, amém? E o Espírito Santo se movia quando a palavra era falada. E quando a palavra era falada, Deus criou a matéria, Deus, o Espírito Santo que estava em volta, pairando, chocando. Quando a palavra era dita, o Espírito Santo trabalhava então na matéria que o próprio Deus havia criado. Aí a gente vê a Trindade desde o começo. Porque em João 1:1 diz o quê? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Então o que acontece? Nós temos a palavra, que é o terceiro, antes nós temos o Espírito, que é o segundo, e primeiro nós temos Deus, que cria as coisas. Sem Deus criar não adianta, não é isso, irmãos? A gente fala assim, né? A Bíblia fala que meu é o ouro e a prata, tudo que há. A gente fala nada, o dinheiro é meu, que trabalhei, que ganhei, é nada, irmãos. Tudo veio porque Deus criou alguma coisa na terra e isso movimenta o dinheiro. O dinheiro em si não é de Deus, mas tudo que movimenta o dinheiro é de Deus.
Você vai parar para pensar e o fim de todas as coisas é algo material. Exemplo, o preço do dólar é muito influenciado pelo preço do petróleo. Sim ou não? São coisas que a gente nem sabe, a não ser que você trabalhe com isso. Tudo que há um preço, há um valor, tudo vai terminar em algo material. Quer seja físico, quer seja emocional, medicina, pessoas, sim ou não? Tudo é oferta e procura, mais pessoas precisam, menos pessoas precisam, não é isso? Então tudo vai ao preço das coisas materiais. E quem criou a matéria? Deus criou. No princípio criou Deus. Por isso que ele fala, tudo é meu. Que realmente é. Entendeu não? Ele criou. O registro de criação é dele. Se fosse seu, quando você morresse, você levasse. Você levaria. Mas como é que você veio para o mundo? Nessa roupinha bonitinha? Nem isso você veio pronto. Veio peládio. Não é assim? A gente fala que nós temos, mas nós temos por uma porção de tempo. Você sabia que o dinheiro que está no seu bolso hoje, amanhã ele é de outra pessoa? Você pode viver a vida inteira guardando, mas quando você morrer, você não leva. Outro vai ser dono do seu dinheiro. Ou seja, se o recurso está aqui, é porque o recurso é terreno. Estou só nos princípios, ensinando os princípios. Porque alguém fala assim, o dinheiro que eu tenho é meu. É nada, irmão. O dinheiro que você tem é resultado de algo, de uma matéria que vem de Deus. Trabalho com computação, pastor. Meu negócio é tudo aplicativo. O computador funciona onde? Na placa-mãe. E a placa-mãe é o quê? É nuvem. É uma chapa feita de silício. Alô, amém? As irmãs vão ter que procurar no YouTube isso depois, amém? Se quiser aprender, senão não precisa também. Só para você acordar uma piadinha primeira do dia. Você está entendendo que Deus criou todas as coisas? Que é dele? Então não fica chateado se ele te pedir algo, tá bom? É dele, irmãos. Amém ou não amém? Há alguma coisa difícil para o senhor? Não. Por isso que a Bíblia fala que as ruas são de ouro. Só para mostrar que para ele tanto faz. Se é ouro, se é pedra. Quem bota o valor somos nós. Oh, meu Deus, é rico, a rua dele é de ouro. Sim, não. O que ele quer mostrar é que para ele é tudo que ele cria. O valor quem bota somos nós. Amém? Então é de Deus. Falar tudo que eu tenho é de Deus. Eu lembro uma vez que um pastor falou assim, rapaz, Deus, eu estou aprendendo esse negócio da graça, e tudo é da graça, tudo vem de Deus, da sua bondade. Ele falou, eu não tenho graça, não. Eu não sei que negócio da graça, não. Eu não vejo a graça operando na minha vida. E aí, irmãos, o pastor começou a pastorear, fazer o seu trabalho, né? Continuou fazendo o seu trabalho, começou a ficar cansado, começou a ficar estressado, começou a pegar problema demais para casa, começou a ficar deprimido. Aí ele falou assim, pai, volta de novo a sua graça, que eu achei que eu não estava usando dela. A gente usa da graça de Deus, irmão. Estamos influenciados por ela, a gente nem sabe. O momento todo, Deus está te guardando, te protegendo, te abençoando. É que a gente ensina os princípios, que os princípios vão te ensinar a confiar em Deus e confiar na palavra dele. Mas a graça do Senhor é imparável. Amém ou não amém? A graça do Senhor é abundante. Eu te ensino o princípio, porque o princípio você pode crer em algo, que é muito melhor crer em algo e ter a convicção no Senhor do que se dar mal na vida. Mas a graça sempre vai fluir sobre a sua vida. Quem lembra do filho pródigo? Pediu as contas, falou, dá a minha herança, que eu vou sair de casa. Ele saiu, viveu, fez o que quis. Depois voltou, assim ou não? O que Deus fez? Recebeu de volta. Amém? A graça do Senhor, ela nos mantém. Mas é quando eu aprendo os princípios que eu posso usufruir daquilo que Deus tem para mim. Uma coisa não anula a outra. Amém ou não amém? Então, preste atenção. Deus cria a matéria, o Espírito paira, mas o que faz acontecer é a palavra. E estamos falando nesse mês de família, por isso que a igreja está sempre lotada. Amém? Falou financeira, mês que vem vai bombar, mês que vem vai ser o mês da cura. Você vai ver que vai bombar de visitante, mas a gente recebe, amém? Está tudo bem. É importante. Mas o mês da família é mais importante, que não adianta, irmão, você ter tudo e sua família ser desestruturada. Família é tudo, irmãos. Foi bem falado semana passada que a gente buscar o nosso sucesso dentro de casa. Quem viu aquele vídeo da Ana, deu essa palavra maravilhosa. Eu falei, rapaz, você tem razão.
Porque nós queremos buscar o sucesso. Quem não quer ser bem-sucedido do lado de fora? Só eu que sou verdadeiro aqui, né? Quem não quer ser bem-sucedido do lado de fora? Quem não tem as coisas? Quem não quer fazer dar certo? Eu quero. Mas o primeiro sucesso acontece dentro de casa. É muito triste quando a criança fala, pastor, fala para o meu pai trazer uma barraca aqui em casa, aqui na igreja, por quê? Para a gente morar aqui na igreja, porque aqui ele é um santo. Né? Aqui dentro da igreja ele é um santo. Vamos trazer nossas coisas para cá, pastor? Posso pagar aluguel? Você mora aqui, a gente mora aqui, porque aqui ele é um amor de pessoa. É muito triste isso, irmãos. Amém? O sucesso tem que ser dentro de nossa casa. Amém, amém. E quando a gente fala nessas leis espirituais, por que eu estou te ensinando isso? Porque é o que você tem falado diante das circunstâncias que têm acontecido na sua vida. Veja, a matéria para o milagre acontecer já está aí. O Espírito Santo já está aqui. O que falta para eu acionar essas coisas? A palavra. Detalhe, a palavra de quem? A palavra de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, irmãos, está pairando sobre as coisas, os aspectos da nossa vida que estão sem forma e vazia. Eu quero te perguntar, o que está sem forma e vazio na sua vida? Não fala, pelo amor de Deus. Só pensa. O que está sem forma e vazio? Às vezes é uma direção, às vezes é uma decisão, às vezes é algo que você meio que tem a matéria, mas não sabe como vai acontecer. O que vai trazer a forma para algo que é só matéria, mas não tem forma, não tem aparência, não é algo final? Fala a palavra. Então eu preciso aprender, quando algo está sem forma ou vazio na minha vida, o que eu preciso é declarar a palavra de Deus. Não é lindo isso? Aí ele começa falando assim, e mexeu Deus a mão e houve luz. O que ele falou? E disse Deus, oh meu Deus, haja. E o que aconteceu? Pastor, está sem forma, estou vazio, estou confuso, estou com isso, estou com aquilo. Declara a palavra, irmãos. Eu preciso saber o que Deus está pensando da minha vida hoje, para eu declarar o que Ele está declarando. E a circunstância vai mudar, porque eu vivo para Deus. Quem vive para Deus aqui? Então não vai ter impossíveis na sua vida. Vamos lá para João, capítulo 1. Aleluia. Palavra simples hoje. Mas eu quero que você pense, o que está sem forma e vazio na minha vida? Enquanto você abre, posso te falar o que muda a nossa vida, irmãos? A gente entender que as nossas palavras é que mudam a nossa vida. Não são as palavras dos outros. Às vezes a gente é muito acostumado a pedir oração aqui, pedir oração ali. Mas você precisa entender do poder que há na sua boca. Amém? Porque a oração, qualquer oração, qualquer ajuda que vem do ser humano, ela é limitada. Mas se você aprender a usar a sua boca, meu irmão, como dizia minha mãe, quem tem boca vai a Roma. Quem já viu essa frase? Amém? João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas, meu Deus, todas as... Quem está precisando de coisa aí, irmão? Você não está precisando, se alegra por mim. Amém? Quem gosta de coisa? Eu gosto de coisa, irmão. Amém? Muita coisa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Veja, tudo que vai acontecer na sua vida tem que vir da palavra. Ele canalizou, falou, tudo foi feito por intermédio, o que passou por ele. Meu Deus. Você precisa entender que as coisas que vão acontecer na sua vida vai ter que passar pela sua boca. É o seu mundo, é a sua casa, é o seu corpo, é a sua mente. Chega da gente pensar, Deus faz alguma coisa, não está vendo que eu estou nessa doença? Deus faz alguma coisa, não estou vendo que eu estou na miséria? Deus, por que esse pensamento, irmãos?
É emoção pura isso. Quando Deus viu que algo estava sem forma e vazio, Ele disse. Ele falou algo. Ele criou o mundo. Ele estava fazendo. Agora, no seu mundo, na sua vida, você que cria. Quem tem mais autoridade na sua casa do que você? Ou sua esposa, no meu caso. Amém? Quem tem mais autoridade do que nós mesmos? Quem? Ninguém, irmãos. Não há oração de santo na terra. O ano passado eu vi algo absurdo. Fiquei vergonhado. Uma mulher vendendo profecia. R$500 oração. E R$1.000 ela jejua para você um dia e profetiza sobre a sua vida. R$1.000 ela jejua um dia por você e ela profetiza sobre a sua vida. Se isso não é o diabo, é quem, irmãos? É o primo dele, o demônio. E o pior é que está bombando, por quê? Quem quer orar? Ninguém. Quem quer buscar qual é o plano da vontade de Deus? Ninguém. O pessoal quer só viver na carne e acionar lá o profeta. O pessoal chega no culto e quer, Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, amém, Deus vai falar com você. Nesse ambiente aqui de pastor, de igreja, a palavra de Deus vai falar sobre você. Mas a palavra que você precisa no seu dia a dia, quem casar, quem morar, onde morar, o que fazer, que mudar, o que não vai, isso aí, pastor nenhum pode ficar te aconselhando. Que se ele ficar te aconselhando em todo momento, ele vai prender você, ele corre um grande risco de te manipular. Estou falando que não tem que pedir conselho? Deve. Principalmente se é da liderança, está na igreja. Pastor, estou pensando em fazer isso. Tem que pedir conselho. Mas a minha palavra não vai ser final. Amém? E eu vou falar o que eu tenho no coração. Porque Deus caminha junto. Nós caminhamos como um time. Você não pega e fala, vou sair da família. Imagine seu irmão virar para você e falar, vou sair de casa agora. Fala, não, peraí, você tem que sentar com o papai. Tem que avisar os outros irmãos. Né? Tem que saber o que vai acontecer. Não é só porque está chateadinho que vai virar as costas e ir embora. Não é igual criança. Pega a mochilinha e fala, vou sair de casa. Né? Quem já fez isso? Levanta a mão. Todo mundo já fez, né, irmão? E tem muito crente que faz isso. Estou chateadinho, vou sair da igreja. Ele não tem que prestar conta para a vida. Lógico que você tem que prestar conta. Você tem irmãos em Cristo Jesus. Você está numa igreja da palavra, você tem um pastor que você tem que prestar conta. Não é isso, irmão? Agora, as minúcias da vida, imagine se o pastor tiver que ficar orando para... O pastor vai te ajudar. Sabe o que o pastor vai fazer? Vai sempre dar um conselho com a palavra junto. A decisão você que vai tomar. Eu já vi pessoas tomando decisão, esse Deus, bem, já vi. Eu falo, graças a Deus. Amém? Teve ideias que você pensou e a pessoa talvez não acatou, ou não ouviu, ou não considerou e se deu mal? Na minha perspectiva, sim. Coisas que eu nem falo, que até é chato. Amém? Então existe esse nível de abertura, mas você precisa entender que a influência maior na sua vida era a sua boca. Até quando você vai fazer o que o papai e a mamãe pediu? Ou até quando você vai fazer algo que alguém está te falando? E você? Cadê a direção? Cadê? O que sua boca está falando? Amém? A palavra vai transformar aquilo que está sem forma e vazio. Palavra de quem? A palavra que está no meu coração, a palavra que está na minha boca. Eu vou mudar a realidade na minha vida. Essa é a maior riqueza que nós temos na vida. Romanos 5. Pay attention now, listen close. Romanos, pastor, Velho Testamento não. Estou com a minha biblinha aqui de 2006, irmãos. Romanos capítulo 5. Fala para o teu vizinho, se tem algo sem forma e vazio. Fala, abre a boca. Fala a palavra. Aleluia. Pastor, não estou vendo. Continua falando, meu irmão. Está se movendo, está se formando. Aleluia. Deus criou o universo em 6 dias. Você quer mudar a sua vida inteira em 2 segundos? Continua falhando, continua declarando. Os 17 diz assim:
Põe na NVT, por favor, DJ. Romanos 5,17. Então vamos lá. Temos a criação de Deus, temos o Espírito que está pairando, chocando, esperando só a palavra, e quando a palavra é dita, a ação acontece. Sim ou não? Fantástico. Olha aqui, Romanos 5,17 diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Qual foi o primeiro homem que pecou? Adão. Então Adão abriu a porta, o pecado entrou no mundo. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente, a sua dádiva de justiça. O que é justiça? É a capacidade do homem permanecer na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Por que ele fez isso? Porque Adão abriu a porta para o pecado entrou. Jesus veio, lidou com o pecado, tirou ele para fora e fechou a porta. Hoje você é justo. Você já não ora mais, Pai, estou aqui fora, pecador, santifica-me, Pai, limpa, purifica para entrar na sua presença, para adorar ao Senhor. Isso aí não serve para nada. Porque o sangue de Jesus te lavou. Pastor, nós não temos pecado? Sim. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas, filhinha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém todavia pecares, tenha advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente pelos vossos, mas pelo mundo inteiro. Amém? Está liberado para pecar? Lógico que não. Está liberado para viver santo. E se pecar, está tudo bem, porque o seu caminho é santidade. Aleluia. Deixa eu avançar aqui. Essa foi a explicação de justiça mais rápida da humanidade. Amém? É a graça de Deus e a sua dádiva. Fala, é um presente. Não vou conquistar a justiça. Não vou dar leite para o mendigo. Não vou dar marmita para o necessitado. Não vou comprar lá a pizza como é que chama? Dos irmãos lá do centro. Para abençoar. Isso vai me deixar ser justo. Não. Faço isso porque já estou num caminho de santidade. Eu sou um generoso, sou um abençoador. Mas não tem como comprar. Não tem como comprar a salvação. Amém ou não amém? É uma dádiva. E Deus não chama aos pecadores que moram em Orlando, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de Colosso, aos pecadores de Roma. Como é que ele chama? Então por que você se chama de pecador? Veja se tem algum livro. Escreva agora, aos pecadores que moram em Coríntios. Tem uns caras que eram pecadores, eram os caras de Coríntios. E até lá eles falam aos santos de Coríntios. Deus é fantástico mesmo. Presta atenção, estou só tentando mexer em algumas coisas que estão na sua cabeça. Mas vamos continuar. E a graça de Deus e sua dádiva de justiça. Fala, justiça é um presente. Você não vai alcançando, se purificando. Nasce uma vez, purifica. Nasce outra, purifica. Vai no nirvana, quem sabe se... Estou falando do budismo agora. As religiões todas têm que fazer algo, irmãos, para ser salvo. O cristianismo é o único que Deus amou o mundo. E Ele se fez carne. E Ele se fez com o pecado. E Ele morreu. E Ele ressuscitou e falou, estou aqui para te salvar. Não é o homem fazendo nada, é Deus descendo para salvar. Essa é a diferença do cristianismo. O resto são todos nós, o homem tentando fazer algo para se conectar com Deus. Fala, Deus já fez algo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Amém? Ele veio e morreu por nós. E todos que receberam o quê? A salvação. Esse presente da justiça que está em Cristo Jesus. Juntamente com essa salvação, eles receberam o quê? Todos os que receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, juntamente com a salvação em Cristo Jesus, eu recebi o direito e a autoridade para reinar em minha vida. Presta atenção. Não é reinar na vida do vizinho. Eu estava no reino das trevas. Bota para mim Colossenses 1,13 aí, por favor, na NVT. Eu estava no reino das trevas, porque Adão pecou e abriu a porta para o pecado, sim ou não? Jesus veio, se identificou comigo, foi obediente até a morte, Mas Deus o exaltou, Ele deu o nome para cima de todo nome, sim ou não? Quando eu vou a Cristo e vejo que Ele é a minha salvação, eu olho para Ele e falo, Jesus, me salva, eu recebo toda a obra que Jesus fez. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Sim ou não? Ele resgatou. Quem foi resgatado, sim ou não? Sim. Ele tirou de lá e trouxe para cá. Olha o 14. Que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados.
Vamos entender. Estou parecendo escola dominical hoje. Estou gostando. Estou querendo pregar, mas estou devagar para você entender. Amém? Preste atenção, irmãos. Estávamos presos no pecado. Jesus veio, comprou a sua liberdade. Meu Deus. E não somente isso, ele perdoou os seus pecados. Porque se ele te soltasse da cadeia, mas não mudasse quem você era, você ia voltar. Então ele abriu a porta e falou, Tó, uma nova identidade para você. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Por isso que eu não posso ser mais pecador. Pastor, a gente peca? Sim, se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso. Estou falando que eu sou pecador. Quem pecou aqui? Quem já pecou aqui? Quem já pecou em 2022? Só 3. Né? Mas isso me faz um pecador? Não. Porque se eu penso que eu sou pecador e eu peco, então pecar é normal, porque é mediante a minha natureza. É igual a pessoa que passa calote nos outros e fala, irmão, é assim mesmo a vida. A gente tenta fazer o que não dá, né? Faz e passou, agora já não vou te pagar nunca mesmo. Isso é o quê? Falta de caráter. Quem concorda, diga amém. Agora, se eu tenho uma nova identidade, santos, criado, raça eleita, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, e se eu erro, se eu falho, eu falo, pai, me arrependo, me perdoa, vou continuar no meu caminho, o quê? De consagração, adorando e servindo a Deus. Porque o pecado para mim não é corriqueiro. Você entende onde é que muda? Se eu achar que pecado é normal porque eu sou pecador, então tá ok pecar. Trai, adultera, faz o que quer, mas é que a nossa natureza é assim mesmo, pastor. A gente só está tentando lutar, mas nós somos um pecador. Então não adianta lutar, irmão. Agora, se eu transformei a minha vida, se eu nasci de novo, recebi um espírito recriado, se eu fui liberto do poder das trevas, hoje eu sou liberto e tenho os pecados perdoados, a minha natureza foi transformada. Era difícil de perdoar, agora eu perdoo. Era difícil de amar, hoje eu amo. Era difícil de ajudar o próximo, hoje eu ajudo. O mundo tem que virar para você e falar, o que aconteceu contigo? O que aconteceu? O que você fez? Foi Jesus. Comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Quem está livre aí? Amém. Todo cristão é livre. Amém? Amém? Então vamos voltar para o 17 para você entender. 17 que eu digo Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O que é reinar em vida, então, irmãos? É você ter esse direito de falar as coisas quando as coisas estão sem forma e vazia e as coisas mudarem, porque você agora é uma nova criatura, está em linha com Deus e tem a palavra de Deus e as coisas vão mudar na sua vida. Então você recebeu de volta esse direito. Agora já perguntou para mim, por que eu recebi de volta? Porque um dia eu tive. Se pela ofensa de um homem, um só, entrou o pecado, pela vida de um só, Jesus, vamos reinar em vida. Reinou a abundância da graça. Então ele trouxe de volta, irmãos. Deus criou o homem para quê? Para viver num aquário e tudo que o homem precisar, Deus vai colocar? Ah, o homem está precisando de comida. Pega e bota. O homem está precisando. Não. Isso não é ser filho, isso é ser criatura. Deus criou o homem, colocou no ambiente para ele falar o quê? Reinar. Administre a terra, subjugue ela, domine a terra. E essa conquista, esse direito de dominar na sua vida, que a Bíblia chama de reinar, volta só quando você aceita Jesus de volta. Porque é Ele que fecha a porta do pecado, Ele que muda a sua natureza. Básico do básico, escola dominical. Fala pro teu vizinho, seja bem-vindo à escola dominical. Mas você está entendendo? Quem está entendendo? Quem quer ouvir de novo, baixa o aplicativo, Verbo Orlando. Amém? 2 Coríntios 5,17 vai dizer o que? Abre aí, DJ, na tela. Reinar em vida, irmãos. Eu não vou, irmãos, reinar na vida dos outros. Eu não vou
orar para que Deus interfira na vontade própria dos outros. Eu vou orar para que tudo aquilo que eu entendo que era a vontade de Deus para a minha vida, isso vai acontecer. A palavra final da minha casa, na minha família, nas minhas coisas, tem que ser minha. Não do falta de emprego, não da miséria, não da escassez, não da doença. Você está entendendo? Esse direito de reinar na sua vida, Satanás não pode. Pastor, mas ele reina? Reina se você é ignorante. Se você não sabe. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova... A velha vida o quê? A velha vida o quê? E uma nova vida teve? Meu Deus. Vamos devagar, né? A velha vida o quê, irmãos? A velha vida o quê, irmãos? Guardou, de repente ela volta. Acabou. Deus nos libertou do império das trevas, irmão. Comprou a nossa libertação, a nossa liberdade. E perdoou os nossos pecados. Aquela vida acabou. E uma nova teve início. Nessa nova vida, quem que manda? Fala, sou eu. Fala, sou eu. As coisas não vão mudar na sua casa se a tua boca não mudar. Pode ser o homem que jejua e ora mais na face da terra. Ele não tem autoridade dentro da sua casa. É uma coisa a pessoa chegar e falar assim, pastor, ora por mim, oro. Está precisando do quê? Não, pastor, eu quero que você ore por mim. Qual o sentido dessa oração? Se eu não sei o que você está crendo, se eu não tenho nada para concordar com você, ele está falando, me dá um carinho espiritual, isso que ela está pedindo. O que vai mudar eu orar aqui por você? Não sei o que você está declarando na sua casa. É alguém trazer a pessoa doente para o pastor e falar, pastor, ora que precisa de cura. Tá. A pessoa está aqui e nem quer estar aqui. Está aqui e nem... Está loucura. Tá, não, isso aqui é loucura. Ora que ele vai deixar em paz. Nunca mais vai falar para ir na igreja. Eu sei que a gente faz isso com um coração bom, sim ou não? A gente quer abençoar as pessoas. Mas existe a lei espiritual, irmão. Amém? Estão entendendo? São leis, irmãos. Regras. Não sei por que a gente acha que a gente pode fazer o que quer e que Deus vai romper todas as regras quando Ele quiser. Ele pode? Até que Ele pode. Mas se eu viver aqui do jeito que eu quero, sem minhas regras, sem os princípios, que certeza que eu vou ter de vida? Nenhuma. Melhor cantar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tomando uísque e indo embora. Igual o rapaz faz daqui a pouco. Não tem sentido a vida, irmãos. Agora, se eu fui liberto em nome de Jesus, cadê quem que é liberto aí? Se eu tenho poder para reinar na minha vida, e chega coisas que são contrárias àquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, o que eu faço? Eu falo! Saio de vítima porque não sou vítima. Como pode o Filho de Deus ser vítima? Não tem, isso não cabe. Amém? Saio dessa posição e começa o quê? Reinar em vida, através de quem? Jesus. Agora eu quero que você pense, estou reinando em vida? Tem gente que já pensou assim, né? Sentado no trono, comendo o dia inteiro, um monte de gente servindo ele. Não é esse pensamento de reinar em vida, irmãos. Quem pensou assim? Só eu que pensei assim. Isso aí é descansar no sofá, amém, irmão? Alguém fazendo sua unha, seu pé, né, irmão? As mulheres, ô pastor, receba o nome de Jesus, amém? Isso não é reinar em vida, não, irmão, amém? Para quem é casado, isso aí para sua mulher é manutenção, corre atrás, amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Só para você acordar um pouco. O reinar em vida, irmãos, é quando eu estou vendo uma situação na minha vida, e porque eu tenho um relacionamento com o Rei dos Reis. Já entendeu ou não? Porque eu tenho um relacionamento com o Rei dos Reis, conheço a opinião dele, conheço a vontade dele, meu Deus, conheço o que ele pensa, e quando eu vejo algo na minha vida que não está em linha com o Rei dos Reis pensa, com aquilo que ele pensa, eu falo, não vai ficar assim na minha vida. E o que eu falo?
declara a palavra. Isso é a palavra da fé. Se eu tirar esse relacionamento com os reis dos reis e a opinião dele, e para voltar para o final ser eu e o que eu quero, aí não é a palavra da fé. Ok? Aí é pensamento positivo. Aí é autoajuda, aí é sentimento mental, fé normal. Fé. Aí pode ser qualquer religião. Funciona? Faz bem para a alma até um certo ponto. Não tem poder de abrir o sobrenatural. O sobrenatural quem abre é o nome de Jesus. Ainda mais se o diabo que estiver do outro lado, meu irmão. Você pode aqui falar o que você quiser, nada vai romper. Ele diz, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Quem disse isso? Jesus. Não há curso algum que vai fazer você mudar, se é o diabo que está do seu lado. Oh, glória a Deus, aleluia! Eu estou só explicando coisa para você entender. Tudo que a gente faz está debaixo de uma lei, irmãos. Então, quando eu estou na minha vida e vejo situações vindo e elas não estão em linha com o Rei dos Reis, com aquilo que Ele tem para mim, com aquilo que Ele quer para mim, o que eu faço? Declaro a palavra de Deus. E o que acontece? As coisas vão acontecer. As coisas vão ter que mudar. Então, irmãos, nós somos libertos para buscar na palavra, entender aquilo que Deus diz e vivemos essa vida confessando a palavra. Eu tenho que confessar a palavra. Não é o que eu faço, irmão, só para receber uma bênção, é o nosso método de vida. Porque o tempo inteiro as coisas estão entrando. Coisas que querem entrar na sua casa, coisas que querem entrar no seu corpo, coisas que querem entrar na sua mente. Você precisa ter a palavra de Deus para rebater. O último versículo, Romanos 12, 2. Amém? Quem está aprendendo algo? Amém. Queria muito pregar hoje. Mas, ainda mais depois das músicas que nós cantamos. Mas vamos fluir aqui. O ensino da palavra, irmãos, vai construir barreiras na sua vida. O que é barreiras? Barreiras é aquela linha na estrada. Quem já viu a estrada que tem aquela linha em volta, né? Aquelas são os limites onde você vai dirigir. Quem é que já dirigiu numa estrada que por acaso estava apagada, estava em reforma, você não sabia onde é que era? Quem viu que é difícil? A pessoa que prega a Bíblia, ou o pregador, ou o ministro, sem ensinar a palavra, ela está dirigindo, ela está para algum lugar, mas ela não sabe quando ela passa, quando ela não passa, se ela já está do lado errado, se ela já não está, se ela passou, de repente ela cai no buraco, já era. E Deus que fez. Entendeu? Porque não tem o quê? Ensino. Está correndo o carro? Está correndo. Está acelerando? Está acelerando. Mas se uma hora não tiver o ensino da palavra, esse carro pode estar na contramão e está achando que está abafando. Eu já vi muita gente ensinando tanta besteira, irmãos, e achando que está abafando aí. Não é isso, irmãos? A gente não vê? Faz evento, o pessoal faz evento, faz um monte de coisa, prega um negócio nada a ver, sem pé, sem cabeça, como diria minha avó. É um monte de carro indo para um monte de lugar sem saber que direção que é. Agora o ensino, ele vai te dar. Irmãos, dependendo das circunstâncias que você está passando na vida, tem estrada que você estreita, irmãos. E você vai precisar, vai ter ruas perigosas. Posso fluir um pouco aqui? Nesse exemplo? Decisões. São ruas perigosas. Decisões de família. Decisões que envolvem a sua família inteira. Ou decisões que envolvem com quem virá a família. São linhas que nós precisamos do quê? Tá com o carro? Tô. Tá acelerando? Tô. Mas estou onde? Tô guardado nas linhas da palavra. Essa é a única segurança que nós temos, irmãos. Você pode ter certeza, quando as coisas derem errado, ou as coisas deu errado, foi porque o seu carro saiu da linha. Estou falando pelo Espírito aqui. Quando as coisas deram errado na sua vida, foi porque o seu carro saiu da linha. E não posso culpar o carro. Não posso culpar a estrada. Eu que não vi. Quem já viu aqueles óculos que aparentemente não tem nada, aí você bota e você vê? Como é que chama isso aí, irmão? Vamos supor, irmãos, que na estrada da sua vida, a estrada está lá, você não está vendo a linha. Mas de repente você bota esse óculos style, a hora que você põe, você vê a linha. O que é esse óculos, irmãos? A palavra de Deus. Não caminhe fora das linhas da palavra. Eu gosto de dizer, a gente gosta de achar que nós somos especiais. Sua mãe falava isso para você, tanto você acreditou.
Você é para ela, irmão. Mas para Deus nós somos todo mundo igual. Qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Qualquer, fala pro teu vizinho, é o você encaixa aí. Qualquer um pode aprender, irmãos. E eu digo, 1 Timóteo 2,4, é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bota aí na tela. Esse versículo você precisa anotar para você ter. 1 Timóteo 2,4. É da vontade de Deus, o Deus cujo desejo é que todos, e conheçam a... Bota na revista atualizada, por favor. Tem uma diferença bem grande, você vai ver. Conheça a verdade, vê a outra versão. RA. Sejam salvos e cheguem ao... Há uma diferença grande, sim ou não? Conhecer a verdade ou chegar ao pleno. Porque chegar ao pleno fala de o quê? Crescimento. Tenham que crescer em conhecer. De fato, tem um versículo lá em Oséias que fala o quê? Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida dos outros pela vida social. Não, irmão. Ao Senhor. Amém? Só para você acordar um pouco. Quem está entendendo, irmãos, o ensino dessa escola dominical? Só faltou o livrinho, né? Para nós acompanhar. Quem lembra do livrinho da escola dominical? A revista, né? Só faltou a revistinha, né? Porque nós precisamos entender que isso é básico, irmãos. E a confusão está quando essa basicalidade da palavra não é aplicada. Se é que existe essa palavra, senão a gente inventamos, amém? Isso é básico. Esses conhecimentos são básicos. As pessoas que não têm essa base vivem uma vida instável. Ok? Todo cristão é para ter uma certa estabilidade. Aonde? Em Deus, primeiramente, e depois na família. Por isso que entra na família. Por que eu estou ensinando sobre família? Porque isso vai trazer uma base para a sua família. Isso vai trazer uma base para o marido, isso vai trazer uma base para a esposa. Isso vai dar uma base para vocês tomar as decisões na vida. Amém, irmãos? Deus deseja, irmãos, que você ache um lugar. Presta atenção na palavra de Deus. Que você ache um lugar, se estabeleça, crie raízes, crie os seus filhos. Essa é a vontade de Deus. Pastor, tem pessoa que não faz isso? Tem. Mas isso é o extra. Isso é o fora do comum. É igual tem pessoa que nunca casa. Não é porque não tem opção. Que não tem desejo. Isso é pecado não casar? Lógico que não. Amém? Agora, o caminho normal é que todo mundo tenha desejo. Sim ou não? Se você queimava de desejo na adolescência, então você tem desejo, irmão. Você ainda tem. Amém? Essa pessoa que vive desse jeito, simplesmente ela não tem esse desejo. Ela tem uma vida abdicada, mas é algo natural, não faz esforço para isso. Amém ou amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós somos resgatados. Deus criou tudo por causa da palavra, o Espírito que pairava e a matéria que Deus criou. Dessa forma vai ser as coisas na sua vida. Tudo na sua vida vai ser assim. Então, eu preciso crescer no pleno conhecimento de Deus para que eu possa falar aquilo que Deus fala. Amém? Então, Jesus ele encontrou uma figueira e não havia fruto nela. O que ele fez? Essa não é a vontade de Deus. O que ele fez então? Falou a figueira, amaldiçoa, porque você está ocupando espaço aqui e você não está produzindo, não está fazendo o propósito que é devido. Uma figueira foi plantada para produzir frutos. Jesus foi lá para comer fruto, não tinha, ele falou o quê? Fecha então essa loja. Vai na farmácia e não tem remédio. Fala, fecha essa farmácia que está aqui para vender remédio, não tem remédio. Você está entendendo? Jesus está analisando, porque ele estava lá criando o universo. Tudo foi criado por intermédio da... No princípio era e a palavra estava... E a palavra se fez carne. Então ele estava lá. Então quando ele viu que a figueira ali não estava produzindo fruto, não estava cumprindo o propósito para o qual ela foi inventada por Deus...
O Espírito Santo que pairava, ouviu que ele disse o quê? Amaldiçoada. Ele amaldiçoou. Será que ele falou para ela? Não coma ninguém fruto de ti. Morra, seque. O Espírito Santo ouviu, viu que não está em propósito com Deus, entrou em ação, mudou o que era na matéria, mudou a forma, porque estava vazia, não estava com a forma daquilo que o original intentou. Então, quando ele voltou, os discípulos e Pedrão, com certeza, né, olhou e falou assim: Senhor, não é mesmo que a figueira que você amaldiçoasse secou? Porque eu achei que você estava bravo, que não estava com fome e não tinha comida. Isso é minha tradução, minha interpretação. E não é mesmo que ela secou? Ou seja, ele achou que Jesus falou da boca para fora. Ele falou: Pedro, é isso mesmo, eu te falo, tem de fé em meu Deus. Ou seja, saiba o que o Rei dos Reis pensa. Saiba o que os reis dos reis, por que ele criou as coisas, qual o propósito das coisas. Então você vai dizer, nem essa, você vai dizer até esse monte, ergue-te e lance-te no mar. Porque se você falar isso, o que o rei pensa, o que o rei criou, e não duvidar no seu coração, assim vai ser feito com tudo que você fizer. Fala, isso é poder de reinar. Agora eu vou te perguntar, o que está na sua vida, é para você anotar aí ou você anota na sua cabeça. O que está na sua vida sem forma ou vazia? Ou quais são as coisas que estão na sua vida, estão sugando energia, ocupando espaço e não estão produzindo fruto? Alguém precisa se levantar para dar uma resposta para essas coisas. Eu vou te falar, não sou eu, não é a sua esposa, é você, não é seu marido. Não é um homem de Deus, não é um homem jejuando que chega voando, não! Você recebeu o poder de reinar. Você tem o poder de falar, eu amaldiçoo isso na minha vida. Nós temos que virar, irmãos, se há pecado, virar para o pecado e dizer, eu amaldiçoo esse pecado na minha vida. Se há ansiedade, eu tenho que virar para você e falar, eu amaldiçoo essa ansiedade na minha vida. Se é tristeza, depressão, essa solitude, fala, eu amaldiçoo esse sentimento na minha vida. Quem sabe que a depressão vai embora quando você se levanta? Quem sabe que a depressão fica quando você deita? Quem está deprimido quer ficar deitado, luz apagada. Eu falo para você, depressão não vai sair. Começa, irmãos. Tem pessoas que podem estar engessadas. Começa, fala, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou curado. O Espírito do Senhor habita em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é a vida que está em mim do que a morte. E Deus me criou para reinar. Eu não morrerei, mas eu viverei para contar os grandes feitos do Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra. Você me redimiu, você me resgatou. Oh, minha alma, não se esqueça dos seus benefícios. Não se esqueça, minha alma. É Ele quem perdoa as minhas iniquidades, quem sara as minhas enfermidades, quem da cova redime a minha vida e me coroa de graça e de misericórdia. Levantei. Fui eu que me levantei? Não. Foi a palavra. Mas eu sou o canal. Isso é para tudo na nossa vida. Davi, em obediência a Deus, estava fazendo as suas cruzadas, aniquilando os exércitos inimigos. Voltou para a terra, onde ele estava acampado. Chegou lá. A terra estava toda queimada. As esposas e as crianças sumiram. A Bíblia fala que eles ficaram tão tristes que eles choraram o dia todo. Imagine os homens de guerra chorando o dia todo. E começaram a cogitar. Quem deu essa ideia de Davi para a gente sair? Sabia que a carne sempre é o si? Vai ter um diabo lá no inferno que chama si, irmão. Tenho certeza disso. Né? Começa a pensar, se nós tivéssemos ficado, isso não teria acontecido. Ou se desgramado. Dá um chute nesse irmão. Ah, se eu tivesse ouvido essa palavra antes. Ah, se eu tivesse feito a escola. Nada, irmãos. É agora, é hoje. Esse é o dia, essa é a hora. Fé é hoje, fé é agora. Esquece o si, irmão. Chuta o si para lá, chuta aí. Pum. Desgraça de si. Então não se assuste, você vê alguém muito feio e falar, eu sou o si. Eu sou o si, si.
Aí eles pensaram até em matar Davi, porque levaram eles para guerrear e voltou. A culpa é de quem? Do líder. Fala para mim, se as coisas dão certo, a responsabilidade é de todo mundo. Fala para mim. Se as coisas dão certo, a responsabilidade de todo mundo. É nós que fizemos, é nossa igreja. Se as coisas dão errado, quem é culpado? O líder. Nós que elegemos esse presidente é top. Começa a errar. Esse presidente está louco. Ele está fazendo tudo errado, né? É assim mesmo. O ser humano, isso é normal. Irmão. Isso é o sentimento normal. Mas a gente precisa entender que na nossa casa, nós somos o líder, nós somos a liderança. Isso é ser equipe, você está junto. Amém? Na sua casa, tá? Aí Davi fez o quê, irmãos? Chorou também. Olhou para os seus amigos queriam matar ele, sim ou não? A Bíblia fala que Davi se animou no Senhor, seu Deus. Oh, meu filho. Enquanto você não aprender, anota aí, pode fazer tatuagem, está liberado. Enquanto eu não aprender a me animar sozinho com o Senhor e sua palavra, vou sempre cair. Essa tatuagem você pode fazer. Amém? Ele se animou no Senhor e tirou forças dele, irmão. Depois de se animar e levantar, Deus falou para ele. O que eu faço? Deus, ele falou, vá atrás, que eu estou contigo. Irmão, não é porque tem dificuldade, tem problema que leva a tua esposa, leva seus filhos. Ou seja, não vai acontecer, mas problema forte como esse, isso não é um problema familiar forte? Não, a estrutura familiar foi corrompida? Não é porque tem problema, irmãos, que você está fazendo algo errado. A gente fica assim, né? Ai, bati o carro. Por que eu bati o carro, Senhor? Eu desobedeci o Senhor. O que eu fiz? Não, você passou o pare mesmo, mané. Está andando a 200. Foi você mesmo. Nada de Deus. As coisas acontecem, irmãos. A Bíblia fala, quem está no mundo vai ter aflição. Quem está no mundo aqui, irmãos? Está qualificado para ter aflição, para ter problema. Se você for tentar entender o porquê do problema, posso te explicar? Posso te falar a verdade? Você nunca vai entender tudo. A Bíblia fala, em partes profetizamos, em partes conhecemos. Então para de ser absoluto com a sua palavra. Deus não levanta, Deus cura é nada, Deus salva é nada. Você está só falando, eu estou sem fé, eu não creio em Deus, eu estou sem fé, eu não tenho fé não, eu estou vaziozão, tanque zero. É isso que você está falando. Oh, glória, que manhã poderosa. Tanta igreja para você estar aí, irmãos. Você vem no lugar certo. Dá uma esticada no lombo aí. Fala, oh, glória a Deus. Fala, Deus é fiel. Aleluia. Resumindo, irmãos, Deus levantou Davi. Davi foi atrás, o que ele fez? Matou todos os seus inimigos, resgatou todas as crianças, todas as mulheres e voltou rico. Porque aquele exército tinha derrotado outro exército, ele matou aquele exército e o outro pegou a riqueza de todo mundo e voltou para casa. E quando ele voltou, todo mundo, ei, nós derrotamos, é isso mesmo, foi nós, é isso mesmo, Davi, foi nós mesmo, é isso mesmo. Você faz seu papel que eu faço o meu de liderança. Não é isso, irmão? Foi nós mesmo, Deus é fiel. Eles tinham deixado 200 homens cuidando das bagagens. Foram para a guerra, 200 ficou cuidando. Voltaram com toda essa riqueza. Davi falou, divide entre os 200. Mas eles não foram para a guerra. Eles ficaram guardando nossas coisas, vão receber a mesma coisa. Está vendo que no caminho todo, irmãos, tem barranco para o seu carro cair? O que vai te segurar é um líder que crê na palavra de Deus. Por isso que não podemos ir atrás de pessoas que estão falando o que a gente quer ouvir. Porque uma hora você vai ouvir o que você quer ouvir, caiu, seu carro caiu, já era, acabou. Apostata da fé. Muitos, a Bíblia fala, que muitos nos últimos dias vão apostatar da fé, apostatar da sua fé, por crer em ensinamentos e doutrinas de demônios. Indo atrás de pessoas que estão pregando o que eles querem ouvir. Fala aqui não. Amém? Fala lá em casa não. É a palavra de Deus. Quem aprendeu alguma coisa nessa manhã?
Quem aprendeu esse exemplo para você guiar? Isso é tudo, irmãos. É sua família, suas finanças. Se você ouvir alguma coisa e achar que aquilo não é verdade, não fica na sua opinião, vai na palavra. Deixa eu ver. O irmãozinho falou isso hoje. O pastor falou aquilo, o irmãozinho falou aquilo. Vai na palavra, vê se está escrito. Porque se está escrito, bota seu carro dentro da linha, meu irmão, que o destino é certo, é sucesso. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria encerrar os 5 minutos que eu tenho hoje para fazer algo especial nessa manhã. Deus tem falado ao meu coração muitas coisas, irmãos, esse ano. E eu queria falar para vocês. Tenta tocar aqui, o irmão. O tangedor, tangeia aí. No meio. Tangeia. Tomara que você não vá para o verbo amor. Estou cansado já de ir para o verbo amor. Eu falei, pai, o que é isso? O que eu vou falar para eles? 50 palavras proféticas? Eu falei, não gostei, não. 50. Vou falar 50 respostas. Ou 50 direções de Deus. Aleluia. Quem tá animado aí com 50? Teve gente que já pensou, pastor, vai dar tempo 5 minutos? Não. Eu vou te falar, irmãos, por que nós estamos nessa nação. E depois que eu falar isso, eu vou te falar outra coisa que Deus me falou quando eu estava lá em Tulsa. As 50 respostas de Deus para a sua vida, e você que está assistindo esse vídeo, nessa estação que você está assistindo agora, se chama, vamos lá comigo, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Flórida, Georgia, Hawaii, Idaho, né? Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming. Será que você não entendeu ainda, irmão? Aí eu falei, pai, como é que eu vou fazer isso aqui? Ele falou, pai. Ele falou, pai não. Ele falou, Diego, pai do Diego e da Joana. Diego. Ele falou, você vai precisar de 2 coisas. E eu coloquei isso, dobro L. Fala comigo, dobro L. Eu falei, o que é isso, Jesus amado? Ele falou, você vai precisar de linguagem e de legalidade. Linguagem significa a faculdade que as pessoas têm de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos por palavras. Sistema organizado através do qual é possível se comunicar. Se o teu coração ardeu nisso aqui, você precisa, eu preciso, Deus precisa que você fale inglês. E a segunda coisa que Deus falou, legalidade. Ele diz, característica particular ou estado do que é legal, que está em conformidade com a lei. Legitimidade. E Deus fala para mim, eu falo para você nessa manhã. Quem tiver o coração alinhado com Deus, quem tiver fazendo a sua parte da linguagem, Deus fala, eu vou fazer a sua parte para te estabelecer nesse lugar. Eu precisava falar isso público e externar. E essa é a razão da gente estar aqui. Dentre muitas e muitas, que muitas pessoas vêm, que muitas pessoas passam por aqui. A nossa razão aqui é essa. Deus precisa da gente, irmãos. Essa nação precisa de você. Mais do que você imagina.
Às vezes a gente fica pensando nos benefícios que nós temos em estar aqui. E Deus falou para mim, está errado isso. Eles precisam de vocês. Do amor, da fé, da unidade. Amém? Eu estou animado com isso aqui. Amém? E vamos se alinhar, irmãos. Vamos se alinhar com a linguagem. Fazer o que a gente pode fazer para o ideal. Não tire o ideal do seu coração, irmãos. É lá que Deus quer te levar. É lá que Deus vai te levar. Que Deus precisa dessas coisas para nos usar. Não acho que você veio aqui para usufruir de um país que tem aquilo que você não tem. Isso é um pensamento muito raso. Pensamento muito raso, com certo interesse. Não vou falar que o interesse é maligno ou benigno, mas é com certo interesse, sim ou não? Essa nação precisa da gente. Quem aqui já entrou na casa de um americano para fazer um trabalho e se espantou com as coisas que viram lá dentro? Levanta a mão. E Satanás quer maquiar, mostrando para nós a parte de fora das coisas. E a gente se contenta com a parte de fora. Mas esse não é o objetivo de estarmos aqui, irmãos. Se o final não é eu ser uma bênção para um americano, para uma pessoa nativa dessa terra, eu vim aqui só para usufruir. Não sei como. Eu tenho que ser fiel um passo de cada vez. Mas nós vamos ter que fazer isso. Amém? O que Deus precisa da gente? Dobro L. Gostei. Língua e legalidade. Ah, pastor. O que eu estou fazendo para os dois? Se você não está fazendo nada, você não está fazendo nada. Precisamos estar fazendo algo para que Deus mande a unção dele de aceleramento. Deus não multiplica zero. Pode ser que para a visão que Deus te deu ou me deu, estou falando para mim, tá, irmãos? Vai recebendo aí. Pode ser que para a visão que Deus nos deu, a gente precisa de 5.000 pães, 10.000 pães, 5.000 peixinhos. Mas o que eu tenho é 5 pães e 3 peixinhos. O que eu vou fazer? Eu vou dar. Deus não faz nada, Deus não multiplica zero. Eu faço algo e Deus acrescenta. Amém? Vamos avançar. Começa, tudo tem um começo. Amém? Não perca isso aqui. Nós não viemos do Brasil para viver o Brasil aqui. Amém? E a minha função é não deixar essa igreja cair na vala do clube de brasileiros. Que se é isso, tem muita igreja por aí que faz melhor. Mas você já viu que por o nível da palavra nós estamos caminhando para outro horizonte, né? Você viu que o destino nosso é outro lugar. Amém? Em nome de Jesus. Americanos estão morrendo por aí, irmãos. Eu nunca vi uma nação tão dividida como está. Essa nação nunca foi dividida assim. Eu nunca vi americanos não ser bem aceitos em alguns países como estão sendo agora. Os Estados Unidos é responsável pela evangelização mundial, irmãos. Quem conhece a Assembleia de Deus no Brasil? Quem conhece a Batista? Quem conhece o Metodista? Quem conhece o Quadrangular? Todos os berços daqui. Quem conhece o Verbo da Vida? Chegou a hora, irmãos, a gente voltar. E eu sinto como Isaac, como Abraão, né? Sara não podia ter filho, Abraão não podia ter filho. Pedia para Deus. E Deus falou, eu vou te dar um descendente. E quando Deus dá, Deus fala, agora você dá ele para mim. Sabe, irmãos, a gente vinha aqui, nós se estabelecemos nessa nação.
temos a estabilidade para a nossa família. Tudo isso não é o nosso pedido, tudo isso é só a entrada para algo maior que Deus vai fazer. Não bote isso como objetivo de vida. Bote isso como a estrutura, a posição da onde você realmente vai operar. Amém? E quando eu estiver precisando, eu falo, eu preciso de pastor. Vou chutar um país aqui. Vou pegar um bom aqui, ó. Preciso de um pastor para Alasca. Já vou fazer treinamento com ele antes no Canadá. Já vou ajudar. Não é? Não pode falar, não posso. Preciso de um pastor para Alabama, Arizona, Arkansas, Califórnia. Não posso, não posso. Não, você pode. Você já tem que estar correndo a sua carreira. Você já vai estar fazendo, você já vai estar fluido, você já vai estar preparado para quando o sopro vier, ele vai só te acelerar. A gente acha que Deus nos coloca nas posições, mas Ele não coloca. Deus acelera o nosso processo. Uma pessoa que é chamada para ser pastor, ele não foi criado naquele dia, ele nasceu pastor e viveu a sua vida já pensando como pastor, ajudando como pastor. Deus vê aquele momento e fala que acelera ele e coloca ele no lugar dele. Deus não multiplica nada, irmãos. Para encerrar, quem lembra de Elias? Estava lá. E Deus falou para ele, corre. O cara correu mais de, 80 km por hora. Mas ele teve que correr. Ai, nunca vou aprender essa língua. Não. Muda essa palavra, irmãos. Ah, nunca vou me sentir em casa. Muda essa palavra, irmãos. Essa é a nossa casa, esse é o nosso lugar. É aqui que Deus vai nos usar. Pensa ao contrário, pensa, vou falar inglês com sotaque maravilhoso. Todo mundo vai gostar do que eu falo. Por que você pensa sempre errado? O americano chega lá, não sabe nem falar água, você já... Ai, que lindo. Boa noite. O pessoal já cai na unção. Só porque o americano falou boa noite. Muda o jeito que você se vê. Você está se vendo como gafanhoto, irmão. E Josué falou o quê? Vamos possuir a terra hoje. Oh, meu Deus. Deus é fantástico, né, irmãos? O que nós vamos levar, pastor, para essas 50 nações? A palavra da fé e o amor, irmãos. Nós somos da palavra da fé. Amém? Esse é o ministério da igreja da palavra da fé. E os nossos valores são, vou falar para o seu último, 10 valores do verbo da vida. Para encerrar. Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Esses são o nosso DNA. É quem nós somos, é o que nós vamos fazer. É o que o ministério vai fazer nessa nação, nesses estados. Você precisa entender a visão para você cooperar e ajudar junto. Amém? Pastor, quero fazer, tenho esse desejo, mas não penso igual. O ministério não vai mudar por causa de você. Amém? Nós temos essa visão sólida, estabelecida, é isso que a gente vai fazer. Então isso é bom. Você entra e já tem um norte para você caminhar. Amém? Quem está comigo? Como vai ser? Desculpa. Como vai ser? Deus sabe. Ô, glória. Vamos ficar de pé? Como será? Deus sabe, irmãos. Uma coisa é certa. Vai acontecer. Está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que você está fazendo no nosso meio. Que manhã importante, ó Pai. Nós liberamos essa palavra, Deus, para a nossa família da fé, verbo da vida. Aonde houver um ministro, Pai, onde houver uma pessoa chamada para esse lugar, nós declaramos o Teu Espírito convencendo, trazendo, para que a Sua vontade seja edificada, Pai. Em nome de Jesus, nós iremos levar a Tua palavra. Você pode se ver pregando inglês aí, irmão?
Hã? Você mesmo, você pode se ver pregando em inglês? Liberando palavras em inglês? Você pode se ver? O louvor, todo mundo adorando em inglês? Esse é uma manhã de ajuste, irmãos. Eu declaro, Pai, para aquilo que está sem forma e vazia, seja feito. Igreja em inglês, seja feito. A língua chegando para nós, seja feita. Legalizações chegando, seja feita. Em nome de Jesus. Por causa do propósito que é maior do que você. Por causa do propósito que é maior que nós. Eu declaro que não vai faltar nada. Não vai faltar. De manhã eu estava vindo, escutando uma aula do pastor Tiago Borba. E ele diz que no hebraico a palavra visão é a mesma palavra para provisão. Não é legal isso? Eu sempre falei, né, que quando a gente tira oferta, não há falta de provisão na visão de Deus. E eu vi que era de Deus. A mesma palavra no hebraico para visão é a mesma palavra para provisão. E o que eu te falei nessa manhã é a visão. Essa é a visão. É para onde nós estamos caminhando. É aonde nós vamos chegar. Amém? Se você está aqui, você faz parte. Amém? E a unção de Deus vai fazer acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus é fiel. Aleluia, Deus. Diga. Que a bênção se derrama até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Aleluia. Dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Vamos dizer amém?
be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, in you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you. Oh, let's sing amen. I'd like to invite all the teenagers and all the youth to come up front. If you're a teenager, if you're a youth, I'd like to invite you to come over here. I'm gonna pray for you. I'm gonna release the blessing of the Lord upon your life. If you have the United States of America in your heart, and you are a teenager or you are a youth, if you are under 25 years old, I'd like to invite you to come up here. Mateus, hey, there is something about you this morning. There is something that the Lord wants to share with you this morning. You are the generation that is going to touch America. You are the generation that God is preparing to touch this nation. You are the generation that God brought from Brazil, and you may not understand why your parents are here. Oh, but in a few years, everything's gonna make sense for you. You're gonna say, oh, that's why I'm here. That's why my parents brought me here. There is something that God wants to share with you guys this morning. And then when I laid my hands on you, you're just going to receive, because it is already here. The anointing is strong. I can barely talk. The anointing is here, so you just need to receive. What am I going to receive? All the dreams that God has put upon your life. Everything you've been dreaming of, everything you've been dreaming of, oh, it's gonna happen. It's going to pass. It's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Everything you need, your visas, your marriage, everything you need, the scholarship, everything you need is coming because of the anointing, because of your calling. Close your eyes. And the moment that I lay my hands on you, I need all the ushers in here. I need all the ushers and the parents. And Joara, I need you over here with me. Hey, it is coming. If you believe, just raise your hands. Just raise your hands and say, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Você pode orar pelos nossos adolescentes nesse momento, por essa geração aqui na frente representada. Yes. Obrigado, Senhor.
be upon you, 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with me. For 1,000 generations, their children, and their children, and their children, go before you, behind you, and beside you, all around you, and in you. He's with you, He's with you in the morning, the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Oh, amen. Faz chover, faz chover, abre as janelas do céu e faz chover, faz chover. Sobre a nação, Pai, declaramos a Tua chuva sobre essa nação, levantando ministros, ó Deus. A Tua chuva serôdia sobre nós. Faz chover, abre as comportas do céu. Vamos cantar, amém, forte. Só as vozes, amém.
Quem está feliz, hein, meu irmão? Amém. 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 Quem? Amém. Assim será. Que a bênção, e a bênção se derrama até 1000 gerações, com a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, com a família, teus filhos e os filhos. presença, Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu choro é contigo, é por ti, 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 amém. Vamos dizer isso mais uma vez, pela última vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Declaramos a Deus, para tudo que você fez e começou nessa manhã, assim seja feito, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vai com Deus, irmãos. Tem uma semana de vitória. Terça-feira estamos aí, tá? E vai ser bom demais. Aleluia. Segura o som aí.